O monstro cruzou os braços em seu peito, assistindo o cara estudar o contrato. E disse que no começo ele duvidou. Mas depois de assistir esse cenário, ele ganhou confiança. Doc, sem olhar para cima da tela, disse que ele quis dizer lado A. E ouvi a resposta que as pessoas parecem gostar disso. Ainda não é importante, então se ofereceu para fazê-lo. O cara desviou o olhar e pensou que ele havia redigido o contrato. Sem esses truques dele inesperadamente. Apenas uma coisa o confunde. Peckham colocou as patas no cinto. Olhou com um sorriso para o jovem, que lhe disse que faltava algum detalhe importante. O monstro disse em resposta: assinaturas, apenas consentimento verbal é exigido dele. O contrato de fluxo é uma promessa da alma. Doc abriu a boca. Olhou para a criatura com surpresa e disse que estava falando sobre porcentagem. Que tipo de fraude fala sobre? Riu e respondeu que isso era verdade. Peckham voou mais alto. Olhou para o cara e começou a dizer que faria 50. 50 em troca. Ele eliminaria a comissão por usar seu canal. As doações ele recebeu no futuro também seria cortado. Por exemplo, se ele foi patrocinado por 100 moedas, então ele levaria 50 para si mesmo e ele levaria 50. O cara ficou indignado. Ele parece um tolo. O monstro abriu os braços. Olhou para baixo e notou, mas no mundo dos negócios, esta é uma distribuição normal de ações. Imaginou como as constelações estavam assistindo seu stream na tela. E ele deu moedas para um dos heróis. Porque as constelações mostrar suas encarnações no canal. E doações creditado de outros patrocinadores são distribuídos de acordo com a conversa sobre porcentagens. E isso é considerado a norma. Doc olhou para a tela e disse que ele é uma encarnação sem patrocinador. E quando alguém como ele faz uma doação, as constelações pagam o taco por uma enorme comissão. O monstro levantou as patas e olhou culpadamente para o cara. Quem disse que ele já não está ganhando dinheiro às suas custas? Doc colocou as mãos no cinto e disse com confiança. Sem a 0%. A mão arregalou os olhos de surpresa. Os olhos do monstro ficaram vermelhos. Ele abriu bem a boca e gritou. Que bobagem! O cara sorriu. Fechou os olhos e respondeu que só aceitaria a comissão. Ele não lhe daria um centavo para. Kobe olhou para o jovem com horror nos olhos e disse o que ele vai dizer se 70 a 30%. O jovem respondeu que 100% a 0. Você deve ir para outro canal. Ele ouviu que um certo Jedi é muito bem sucedido agora. O monstro disse que é 80 a 20%. Ele não pode fazer grandes concessões. Beck cerrou os dentes de raiva e gritou. Sim, ele fez. E o cara calmamente disse que a publicidade acabaria em breve. Ele não viu que as constelações estavam indignadas com. Conbay levantou as mãos e todo o seu corpo tremeu quando ele viu mensagens pop-up que diziam que constelações estavam reclamando do longo anúncio. Constelações que pagaram a taxa de comissão estavam expressando insatisfação
constelação, mas esperando pela noite de terça-feira. Estava limpando o caixa infinitamente. Doc olhou para o monstro zangado que gritou ok. É isso que eles assinaram. O cara acrescentou que havia mais uma coisa. Ele esclareceu então o que de novo. O jovem sorriu amplamente. Estendeu a mão. E disse que lhe deve pagar-lhe uma garantia. Deixe-o dar-lhe 5.000 moedas. O cadáver de um ictiosauro lavado em terra. Um forte fluxo de água carregou o cara para o céu aberto. Ele abriu a boca e tossiu. Doc começou a rastejar para fora da água para a costa, em que havia edifícios de vários andares. O cara levantou a mão, olha para o lado. E pensei que 4 dias sem ar fresco. Embora seu objetivo original fosse de apenas 2 dias. Mas desde que levou Eugene Hake a mesma quantidade de tempo para pegar o Osor na 4ª rodada de regressão. Ele conseguiu rapidamente. O jovem olhou para o monstro confuso e disse: o dinheiro vale um barril. Todos os 5.000 e depois. Ele percebeu que já que ele receberia muitas moedas de concluir um contrato de streaming com Takabai, ele estava no caminho certo. Doc colocou a mão no cinto e caminhou lentamente na rua, pensando que era engraçado que não tinha entrado em um único contrato patético na realidade presente. Tornou-se um fenômeno, porque ele já foi o único leitor do romance. Uma janela apareceu com uma mensagem de que uma habilidade única, a 4ª parede, entrou em vigor. O cara olhou para a tela e pensei que era a 4ª parede novamente. O monstro perguntou se era um erro do sistema. Médico olhou para a conversa e perguntou: a janela de características não abre. Ele pode consertar. Ele levantou as mãos e respondeu: mas isso está fora de questão. Não pode haver falhas aqui. Uma notificação apareceu que Taka por Ben estava tentando interferir em seu sistema. Outra mensagem apareceu que a habilidade única da 4ª parede foi ativada. O monstro olhou surpreso para a tela, em que não havia nada. Doc abaixou a cabeça, sorriu levemente e pensou: quem teria pensado que mesmo a conversa sobre, com seu poder absoluto, não o bloquearia? E, já que ninguém foi capaz de chamar suas características janela, ele enganaria a todos com maestria. O cara descalço passou pela barreira de energia. Uma mensagem apareceu que ele estava entrando na zona do segundo cenário principal. Doc olhou para frente com cuidado e atravessou a barreira. 2 janelas apareceram com notificações dizendo que o terreno na área deste cenário estava extremamente poluído, nos pedindo para prenda a respiração e chegar ao metrô o mais rápido possível. O cara cerrou os dentes, cobriu o rosto com as mãos, passando pela névoa, e percebi: aqui está. A pele do rosto do jovem estava coberta de manchas. 2 janelas de notificação apareceram, dizendo que ele tinha sido atingido por uma névoa venenosa. A constelação do dragão do abismo negro sorriu insidiosamente. Doc olhou para o deserto, rua escura, e percebi que agora tudo tinha começado de verdade. A rua da cidade foi fortemente danificada.
e iluminado pelo nascer do sol, enquanto uma enorme quantidade de poeira jogada no ar, misturado com fumaça, estava voando ao redor, e pequenas partículas de cor roxa eram visíveis. O enorme monstro de pedra avançou com grande velocidade, cortando o ar e quebrando tudo em seu caminho. Com olhos brilhando rosa, apontando seu grande chifre para a frente, um enorme louva-a-Deus mutante estava em seu lugar, levantando várias de suas patas e assumindo uma postura de luta, no meio da rua, ao lado de várias lojas, preparando-se para atacar. Um enorme monstro de pedra estava se aproximando do Mandy, com grande velocidade, que espalhou suas patas para os lados e queria atacar, enquanto se aproximava rapidamente, apontando seu chifre em sua direção. A loja, localizada em uma das ruas da cidade, não estava funcionando, as janelas estavam quebradas e as prateleiras estavam meio vazias e destruídas, até que a luz estivesse acesa por dentro. A mão com grande velocidade varreu tudo das prateleiras da loja, enviando para um saco grande, cheio com uma grande quantidade de comida diferente, que foi segurado na outra mão. Doc pegou das prateleiras para se ajudar, continuando a segurar a bolsa e colocar mais e mais latas nele, enquanto em sua boca ele segurou algo viscoso de uma forma incompreensível, de cor verde, após o que ele abruptamente se levantou, pegando muitos pacotes em suas mãos e seguiu em frente, movendo-se com confiança entre as prateleiras da loja. E pensei que isso seria o suficiente, e a notificação do sistema avisou que o terreno na área deste cenário estava extremamente poluído e ele precisava prender a respiração e chegar ao metrô o mais rápido possível. Doc continuou a passar por várias prateleiras vazias, olhando com confiança para frente. E pensei que, no momento em que o efeito do item terminou, ele já teria que chegar ao metrô. Ele passou muito tempo trocando de roupa. E neste momento, a notificação do sistema anunciou o item que estava em sua boca, que são os pulmões do macaco Elaine, que removem o veneno do corpo por 20 minutos. Se colocado na cavidade oral, Doc estava no mesmo lugar, quando de repente sua atenção foi atraída por uma voz do lado, que estava dizendo algo incompreensível. Imediatamente após isso, ele se virou bruscamente e olhou para a frente, em direção à janela, passando pelas prateleiras vazias da loja, de onde uma voz continuou a ser ouvida, pedindo ajuda a Doc. Continuando a mastigar o pulmão de um macaco azul em sua boca, olhou para o lado com um olhar surpreso cheio de calma, continuando a segurar vários sacos de comida, esticado na frente dele. Bem na frente dele, atrás de várias prateleiras, uma mulher rastejou do nada, tremendo e usando uma máscara, rastejando em direção a ele, e ele pensou que era uma pessoa viva. Ela ainda estava no chão, tremendo de exaustão e levantando um pouco a cabeça. Olhou para a frente com um olhar lamentável, enquanto cerrava o punho através de sua máscara. Ela disse que ele deveria salvá-la. Doc uma vez empurrou seu pé, que estava em sapatos pretos, fora do chão, e deixou para trás pequenos detritos e um pouco de poeira. Ele correu pela rua em grande velocidade, dispersando fumaça em diferentes direções.
passados cadáveres de pessoas, segurando vários sacos de comida nas mãos, continuando a mastigar o pulmão de um macaco. E com um olhar confiante e ameaçador, ele olhou para a frente, enquanto em suas costas estava uma garota exausta, quem eu mal conseguia segurar em seu ombro. Doc continuou a correr para a frente ao longo da rua, em grande velocidade, rapidamente arrastando os pés, enquanto também havia uma grande quantidade de poeira, misturado com fumaça ao redor. E muitos cadáveres jaziam ao redor. E ele pensou que a estação terrestre de Osho já havia sido destruído, e a entrada mais próxima do metrô. Doc parou abruptamente no lugar, deslizando ao longo dos ladrilhos, logo antes da descida para a estação de metrô, enquanto a garota exausta continuou a estar de costas. E em suas mãos ele segurava vários sacos de mantimentos. E pensei que ele estava na estação de Ambon. As escadas L e D até o corrimão. E na parte inferior estava escrito que esta era a estação de Ambon. Mas o obturador do rolo estava fechado, enquanto havia várias partículas roxas flutuando ao redor, e a fumaça continuou a envolver tudo ao redor. E ele pensou que tudo estava muito ruim. E aqui também estava perto. Doc virou a cabeça bruscamente para o lado, continuando a mastigar o pulmão do macaco, e olhou para frente com um olhar sério. Enquanto a garota continuava de costas. E ele pensou que o fio direito estava do outro lado de repente. Ele voltou um pouco, olhando com grande surpresa para a garota em suas costas, que disse que um quarto era necessário. Então ela acrescentou bruscamente que a quarta saída, que estava localizado na mesma rua do outro lado, tinha um telhado bastante grande e uma descida acentuada. Várias pessoas estavam perto dos portões do metrô, e tentei fechar a luz o mais rápido possível, aplicando uma força enorme com as mãos. O portão estava quase fechando, com grande velocidade e infortúnio para o chão, enquanto uma enorme quantidade de poeira continuou a flutuar. No mesmo momento, todos ficaram muito surpresos com o que aconteceu, porque pouco antes do portão ser fechado, eles foram apoiados por baixo com uma vara longa, que apareceu como se do nada no último segundo. As pessoas do outro lado ficaram em seus lugares e inclinando levemente a cabeça para baixo. Não entendi o que estava acontecendo. Agora, olhando para o que estava impedindo as enormes portas do metrô de fechar. Os três que estavam mais próximos continuou a olhar para o bastão por baixo do portão e ficaram muito surpresos quando Doc disse para eles abrirem a porta, após o qual do outro lado do portão gritos foram ouvidos que não. E ele não pertence aqui, e eles deveriam sair. Eles são como espalhar em uma jarra. Eles não precisam de pessoas aqui. E Doc estava do lado de fora e ficou segurando a mão da mulher. Continuou a segurar o pulmão do mesmo macaco, perto de sua boca, e com um olhar confiante para a frente. Disse que foi ferido com ele, e ele não se importou. Após o qual, com um movimento lento de sua mão, ele disse... Ele colocou o mesmo pulmão em sua boca e olhou para a frente com um olhar ameaçador, pensando que isso era estranho. E eles não os estavam deixando sair por causa de um monte de gente dentro. Mas tal reviravolta na história não deveria ter existido. Após o qual ele abaixou bruscamente a mão e agarrou o próprio
vara que impedia o portão do metrô de fechar. Apertando em sua mão com enorme força. As pessoas dentro ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo. E movendo de volta um pouco, gritou de surpresa enquanto Doc, com grande força e um movimento hábil de sua mão, que segurava uma vara, levantou as portas no meio do caminho imediatamente após isso. As pessoas do outro lado imediatamente fugiu com medo e gritou que todos deveriam sair e atracar. Que abriu as portas do metrô, entrou completamente com a garota e segurou vários pacotes em suas mãos. Ele fixou seu olhar sério e descontente em frente, continuando a segurar a garota ferida com o braço dela descansando em seu pescoço, e continuou a mastigar o pulmão do macaco, até a notificação do sistema notificá-lo de entrar na zona segura. Vários sacos brancos cheios de mantimentos estava perto dos portões fechados do metrô. A menina estava sentada no chão, encostando as costas na parede e segurando as mãos por baixo, abaixando a cabeça, enquanto uma enorme quantidade de suor escorria por seu rosto. E Doc, que estava agachado, inclinou-se para ela, tirou a máscara e estendeu um pulmão de macaco dizendo com confiança que ela deveria colocá-lo na boca. Será difícil se recuperar totalmente dos efeitos do veneno, mas essa coisa vai pelo menos neutralizá-lo. A garota imediatamente ouviu seu conselho e, fechando os olhos com um olhar cansado, coloque o pulmão do macaco na boca. E Doc continuou a sentar no mesmo lugar, olhando para a frente, com um olhar sério e um rosto sem emoção, pensando que, a propósito, em formas de sobrevivência, havia personagens adicionais semelhantes. E aposto que ela originalmente tinha todas as chances de morrer aqui. Após o qual ele arregalou os olhos. Esperava com grande interesse. E pensei que ele poderia tentar olhar para a descrição do personagem enquanto do nada uma voz apareceu, dizendo que havia aquele cara ali. A menina imediatamente virou a cabeça para o lado, continuando a estar na mesma posição. E Doc virou na mesma direção, muito surpresa, enquanto um homem em um terno de negócios ficou bem na frente dele, com duas pessoas que escaparam recentemente, brilhando uma lanterna em sua direção. Pés em sapatos pretos clássicos. Deu o último passo para parar no lugar, enquanto um tubo de metal estava por perto. Um homem em um terno de negócios ficou com um olhar arrogante. Levantou um pouco a cabeça e mostrou os dentes. Estreitou os olhos com uma mão no bolso. Não entendi qual era o problema e quem ele era, enquanto várias pessoas atrás dele estavam armadas com morcegos e tubos, e o outro continuou a brilhar sua lanterna para a frente. Doc continuou sentado no mesmo lugar, olhando para a frente com um olhar desapontado e revirando os olhos para cima, dizendo isso bem. Se ele perguntou, e naquele momento, uma janela de notificação do sistema apareceu, bem na frente dele, notificando da constelação Prisioneiro do Guanyin-Hoop, que franze a testa com o aparecimento de convidados indesejados. Ele estava no mesmo lugar, agachado com o braço apoiado no chão, e disse que ele era Kim Diakinha, e um homem em um terno de negócios, com as mãos no bolso,
Disse que aparentemente este é o nome. E ele respondeu que sim. Após o qual houve uma pausa na sala. Imediatamente depois disso, um homem de terno, sua boca bem aberta de insatisfação, olhou para frente com um olhar condenatório e disse que ninguém perguntou a ele sobre ele, e disse que se imaginava ser alguém superior. O cara parado atrás dele, com um olhar para frente e surpresa, dizendo que essa era a mesma garota. Doc continuou a sentar ao lado da garota, que está muito cansado e exausto, e continuou a mastigar o pulmão do macaco, enquanto eles continuaram o diálogo, que ela era de um grupo de estranhos e eles tiveram que voltar com ela. Um homem em um terno de negócios olhou para o lado com um olhar sério, sua boca ligeiramente aberta para o outro cara, depois do qual eles sorriram bruscamente. E ele disse que era nisso que ele estava pensando. E eles são pessoas muito astutas. E fez isso sem sua permissão. Depois de tudo que ele tinha ouvido e visto, Doc começou a raciocinar que um semelhante vilão óbvio pode ser visto em muitas obras do pós-apocalíptico. Zhu Liang ainda continuou a sentar no mesmo lugar, virando ligeiramente para o lado, até que uma das pessoas parada na frente dele riu e disse que estava pedindo perdão. E Chelsea deveria ser quem faria isso. E ele pensou que não havia tal personagem com um nome semelhante, e como ele não se lembrava, então talvez ele não tenha se destacado de forma alguma. Doc voltou um pouco e viu os sacos cheios de comida atrás dele. Raciocínio de Kill. Ideia de que tais crimes imprudentes só aconteceriam porque o Armagedon estava próximo. Parecia um clichê para ele. E ele foi instruído a dar a eles essa garota. E não entendi o que mais. E outro disse que parecia comida. Paul insistiu em seu lugar de cima para baixo. Abriu os olhos um pouco com um olhar arrogante. E não disse que esses dois só deveriam ser deixados e sair, então eles o salvariam de sua pele. Doc olhou para cima com uma cara insatisfeita em frente, enquanto o suor escorria por sua bochecha. E ele pensou que, no entanto, na realidade as pessoas se comportam ainda mais estereotipadamente do que em sua imaginação, que, no entanto, não lhe parece uma tendência positiva. E a notificação do sistema notificou a constelação do prisioneiro do aro, que ficou irritado com a aparência dessas pessoas, e a constelação do juiz do inferno estava com raiva por causa da injustiça que estava sendo feita. No mesmo momento, Doc levantou a mão para o bastão deitado ao lado dele no chão e pensei que agora era ele. Enquanto a janela de notificação do sistema notificado de que um cenário de prêmio foi criado a pedido das constelações, após o qual Coon parado bem na frente dele disse com um olhar arrogante que ele viu parecia ter problemas para ouvir, e Doc ficou em ambas as pernas e segurou uma vara de ferro na mão e pé no lugar com um olhar confiante, pronto para a batalha. E pensei que esses caras, enquanto várias notificações do sistema azul apareceu acima de sua cabeça, e eles notificaram que o juiz Hellfire Constelação estava aguardando um veredicto justo. Dois punhos movendo-se um em direção ao outro em grande velocidade, com soqueiras neles.
Conheci no ponto final. E uma enorme quantidade de faíscas, e a fumaça voou em todas as direções, enquanto Tion disse que parecia acreditar em si mesmo. Ele ficou no mesmo lugar, levantando as mãos até a cabeça, e os nós dos dedos pareciam brilhar. E ele sorriu amplamente com um olhar arrogante, olhando para a frente dizendo que ele realmente pensou que, se ele não piscou os calcanhares agora, ele iria acabar com eles, e uma notificação do sistema. Janela apareceu na parte inferior, notificando sobre o cenário do prêmio, eliminando a interferência e suas condições. A menina continuou a sentar no mesmo lugar, encostando as costas na parede e respirando pesadamente, continuando a segurar o pulmão do macaco em sua boca. O rosto de Paulo estava gravemente deformado, devido ao golpe poderoso. Ele recebeu do lado do punho e de sua boca, e seus olhos arregaçaram e estavam brancos. Imediatamente após isso, Doc ficou após o golpe e abaixou muito o punho. E seu oponente voou contra a parede com grande velocidade, quebrando tudo em seu caminho e caiu, abrindo as pernas e os braços para o lado, gritando de dor, enquanto seus subordinados o chamavam. Doc ficou no meio da sala, com um pedaço de nas mãos e um punho cerrado bem na frente de seu peito, enquanto o resto das pessoas do metrô ao redor dele disse que ele era uma pessoa má, e isso era algo impossível. Não havia um arranhão nele. Não importa o quanto eles bateram nele. E eles não entendiam quem ele era e quem era seu patrocinador, e ele raciocinou: que diferenças no nível de características, como força de resistência e agilidade, criou uma enorme diferença no poder de combate. Depois do qual ele continuou a raciocinar que agora sua soma desses três indicadores é igual a 33. Enquanto a esmagadora maioria das características desses caras estão na região de um dígito. O resto dos sobreviventes do metrô estavam deitados no chão, todos espancados e exaustos, segurando seus lugares feridos e com medo. Seu rosto disse que tudo estava muito ruim. E ele estava mirando em suas pernas e eles não podiam se mover. Paulo, que ainda não havia saído depois que o impacto estava perto da parede, raciocinando que mesmo um cara patrocinado pela constelação, enquanto ele ficou muito surpreso com o que aconteceu e assustado com o que viu. Após o qual Doc continuou a raciocinar que ele não poderia superar essa lacuna, e Colin estava muito zangado e cerrou os dentes em desagrado, olhando para frente com um olhar zangado. Como um personagem, janela de notificação apareceu ao lado dele, mostrando informações sobre o personagem. No mesmo momento, uma linha da constelação de um patrocinador, o dono da escória inveterada, chamou sua atenção, e ele pensou que de todos os patrocinadores, ele o escolheu. Doc continuou a ficar em seu lugar com um olhar severo, segurando um pedaço de na mão, e disse que era Pancol e do coronel G. E Coral, que continuou perto da parede no chão, olhou um pouco para cima com um olhar assustado e disse que aparentemente eles se conheciam. Eu ainda continuo a raciocinar que, obviamente, entre os membros do grupo da Estação Júnior, este foi o mais estúpido. Mas John deveria tê-lo espancado até a morte na trama original.
após o qual ele continuou a ficar no mesmo lugar, com um olhar arrogante, olhando de cima para baixo. Vê-lo fora, raciocinando que ele estava de alguma forma ainda vivo, e Colin, que estava sentado bem na frente dele, disse que tinha chegado a ele. E ele é uma daquelas pessoas que matou muitas pessoas. Depois do qual ele acrescentou que por algum motivo, parecia-lhe que eles eram semelhantes a ele. E depois de ouvir o que eles tinham ouvido, seu olhar parecia mudar, e expressou raiva e insatisfação. Doc se perdeu em seus próprios pensamentos e pensou que talvez, após o qual ele se lembrou dos eventos do passado, onde ele segurava um objeto pesado em sua mão, e estava muito assustado com o que estava acontecendo, após o qual ele olhou para frente com um olhar arrogante. Como um homem caiu bem na frente dele, e uma grande quantidade de sangue fluiu de sua cabeça, e várias pessoas sem rostos, com visível apenas com os olhos. Eles estenderam as mãos para a frente, e sofreu de dor após o que, lembrando do passado, ele se tornou ainda mais atencioso, e se perdeu em seus pensamentos, pensando que ele poderia mostrar misericórdia, após o qual ele não se lembrava da imagem de Kim, que com um rosto arrogante mais parecido com um demônio, segurou a mão do pescoço e sorrindo amplamente, olhou para a frente como um louco, dizendo que ele deveria ser honesto, e ele só queria olhar para ele. Depois de lembrar de tudo, o novo Doc mergulhou em seus pensamentos, e pensou que ele poderia salvar aquelas pessoas. No mesmo momento, seus pensamentos foram interrompidos por um alerta do sistema, notificando-o sobre a quarta parede, que bloqueou o blefe do personagem Pancho Sui. Imediatamente após isso, Doc enfiou seu bastão afiado direto no braço de seu oponente, prendendo-o na parede e derramando sangue por toda a área. Paul estava sentado no mesmo lugar, encostado na parede, enquanto sua mão ainda estava pregada na parede, com uma vara enorme, e ele gritou alto de dor, sua boca bem aberta, e Doc, segurando este bastão com força, sentou-se na frente dele de joelhos, e com um olhar insatisfeito, ele disse que estava em uma situação onde ele não podia abrir a boca sem permissão. E a notificação do sistema notificaram que a constelação de o dono da escória inveterada estava se divertindo e o patrocinou no valor de 100 moedas. Jules sentou no mesmo lugar. Parou de se mover com o braço pregado na parede, enquanto Doc apoiava a perna em seu peito, e com um olhar arrogante, abaixando a cabeça um pouco. Pensei que no começo ele ia bater nele uma vez, mas as circunstâncias mudam e raciocinam que, infelizmente, a constelação do dono da escória inveterada era famoso por não cuidar de suas encarnações. E a notificação do sistema, notificado de que faltavam 2 minutos antes do final do cenário adicional. Todos os outros sobreviventes no metrô sentaram em seus assentos todos espancados e exaustos, segurando seus pontos doloridos e razão sombria de que ele era um masoquista. Aceitar desdenhosamente como seu protegido uma pessoa estúpida adequada para brincar, e se divertindo com sua derrota para outras encarnações. E a notificação do sistema, que apareceu naquele momento, notificado a constelação do dono da escória inveterada
que estava gostando de suas ações. Doc virou bruscamente para trás, olhando para frente com um olhar insatisfeito. E a garota que ele trouxe estava no mesmo lugar. Encostado na parede, estava muito exausto. Até que um dos subordinados de Colin, de pé até sua altura total,